nos versículos de 23 a 32. Mateus 21, 23 a 32. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditaste nele. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor a preservaste para que ela nos alcançasse. Senhor, pelo teu Espírito nos alcançou, nos fez teus filhos, Pai. E agora pedimos ao Pai que o teu Espírito Santo fale, Senhor, aos nossos corações. Abra, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, nosso entendimento, Senhor, para, como fez comigo, aqui o Senhor abriu o entendimento para a salvação. Que o Senhor possa abrir, Senhor, o nosso entendimento para que a tua palavra seja enraizada nos nossos corações, Pai. Crie profundas raízes, ó Pai, e venha a dar frutos, Senhor, em nossa vida. Frutos de arrependimento. Frutos que sejam vistos, ó Pai, todos os homens para a tua glória, para a honra do teu nome. Fala, Senhor, no nosso coração. Nós te pedimos, em nome de Jesus, teu Filho. No início desse texto, ele mostra esse diálogo que houve entre Jesus e os principais sacerdotes e os anciãos. Não foi um diálogo com o povo, foi um diálogo com os religiosos daquela época. E eles eram claramente amargos adversários de Jesus. Jesus, toda vez que queria chamar a atenção de alguém, os fariseus estavam lá. Os principais sacerdotes estavam lá. Os anciãos, que deveriam ser aqueles, pelo estudo da lei, pelo que eles diziam que tinham de responsabilidade com a lei de Deus, pelo tanto que eles eram rigorosos, eles deveriam ser os primeiros a reconhecer Jesus como Messias. Esses mesmos, eles experimentaram uma sensação muito ruim quando viram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Também eles experimentaram essa mesma sensação ruim quando
Jesus expulsou aqueles que vendiam o templo. Então, essas pessoas que estão arguindo o Senhor, eles o cercam como abelhas para tentar arrumar o motivo de levantar a acusação contra o nosso Senhor. E aqui nós temos já algo para nos consolar. Saber que, como o nosso mestre, ele sempre foi cercado e questionado acerca da verdade. Nós também sempre vamos ser questionados acerca da verdade, acerca do nosso modo de proceder, que é diferente dos outros, né? Acerca do nosso jeito de cultuar. Nós estaremos sempre sendo questionados, não só pelos do mundo, mas também por aqueles que se dizem religiosos. Esses homens, eles não tinham nada que dizer contra o Senhor Jesus. Isso é interessante, porque eles olham para a vida do Senhor Jesus, eles olham para os ensinamentos e para a conduta dele nesse mundo, e até dos seus seguidores, e eles não têm mais para falar. E aí eles começam a questionar o seu posicionamento. Eles começam a questionar, né? Lá no versículo 23 a gente vê isso. Com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Eles começam a questionar, porque não era possível que alguém que fosse feito, tivesse feito tantos milagres, tantas maravilhas, não fosse reconhecido como enviado da parte de Deus. Havia uma certa maldade nessa pergunta, a gente vai falar sobre isso. Só que eles, na realidade, eles queriam parar o progresso do ministério do Senhor Jesus. Essa era a intenção deles. Por se sentirem ameaçados, por se sentirem desconfortáveis com a pregação do Senhor, com o seu estilo de vida, com as coisas que ele fazia. Eles estavam muito desconfortáveis. E hoje em dia, muitas indagações e acusações desse tipo são lançados por aqueles que querem refrear o progresso da Igreja do Senhor. Por aqueles que lutam contra a corrupção no meio da Igreja, no culto, na vida de santidade. E essa é uma velha artimanha utilizada por aqueles que são filhos desse mundo, que impedem, tentam impedir as reformas do filho da Igreja, ou algum avivamento que o Senhor esteja produzindo na sua Igreja. Isso já foi feito com os reformadores. Eles experimentaram esse tipo de coisa. Jesus estava experimentando lá. Muitas vezes, os missionários hoje pregam a palavra em lugares distantes, eles também são questionados. Muitos pastores nas nossas igrejas locais, eles são questionados. Com que autoridade você tem feito essas coisas? Todo mundo fazendo diferente. Por que você está fazendo desse jeito? Por que você, aparentemente, é o único certo de estar fazendo as coisas que vocês estão fazendo dessa forma? Essas pessoas, elas não se importam com a manifesta bênção de Deus sobre o trabalho de uma pessoa, de um homem, de um pastor. Eles não se importam com as bênçãos. Se quando olha para ele, ele não pensa igual a nós, ele não é da nossa denominação, ele é diferente de nós. Os discípulos de Jesus, eles chegaram para ele e falaram assim, cheios de autoridade: Senhor, nós vimos um homem que expulsava demônios em teu nome e nós lhe prendíamos, porque ele não segue conosco. Era diferente deles. Eles estavam fazendo a obra do Senhor e Jesus falou: não, e foi baixo. Ele não é por mim e por caminho.
reunimos uma junta e espalha. Não importa se pela instrumentalidade de uma pessoa humilde, semi-analfabeta, Deus continua realizando muitas conversões na sua seara. Não importa, essas pessoas vão continuar questionando. Com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu qual autoridade? O sucesso desse obreiro, simples ou não, eles não querem saber, eles só querem saber quem o enviou. As grandes obras que têm sido feitas de nada significam. Eles querem ver os de bom. Aonde você foi formado? Qual o seu seminário? Quem foram os seus instrutores? Irmãos, o nosso mestre nos professores. Não importa a nossa formação, não importa o grau de estudo que nós temos, cada um de nós tem autoridade suficiente, dada por Deus e pela Escritura, para pregar o Evangelho com fidelidade, no seu nível de ação, para viver uma vida de santidade que nos diferencia do mundo, a sua esperança. Essa autoridade nos foi dada pela palavra de Deus, pelo próprio Deus. Nós não devemos ficar surpresos ou desanimados quando ouvimos essas coisas, alguém se levantando contra nós e questionando a autoridade da nossa igreja, a autoridade do nosso pastor, a nossa autoridade individual. Quem nos deu essa autoridade para vivermos uma vida diferente? Quem nos deu essa autoridade para falarmos do pecado nosso e dos outros? Como fala em Eclesiastes 1:9, nada há, pois, novo debaixo do sol. Se questionaram o Senhor Jesus, que era o próprio Filho de Deus, fazendo milagres, maravilhas por tempos. Isso de forma clara, para que todos pudessem ver. Se ele foi questionado, nós também seremos questionados. Nós também vamos sofrer essa oposição da nossa família, das outras igrejas que se dizem crentes, do mundo. Todos que não servem ao Senhor de forma verdadeira, eles vão se levantar contra nós, questionando por que nós somos diferentes, por que nós estamos indo numa direção onde os outros não estão indo. Então é interessante, foi a sabedoria que Jesus utilizou para responder esse questionamento. Jesus ele percebe, né, que eles tinham a intenção de levantar uma acusação contra Jesus, dizendo que ele estava se fazendo filho de Deus. Ele não era. Eles queriam um motivo, supostamente na lei deles, para condenar Jesus. E esse era o motivo da pergunta. Eles não queriam realmente saber se Jesus era o Filho de Deus e, depois disso, se dobrarem e aceitarem a pregação de Jesus. Eles não queriam glorificar a Deus porque havia mandado o Messias para o mundo. Eles não queriam reconhecer ali o próprio Filho de Deus, como muitos publicanos fizeram, e foi proclamado em alta voz pelos demônios que Jesus expulsaram. Não, a intenção deles era maliciosa. E Jesus, percebendo essa malícia no coração deles, Jesus ele retruca também com uma pergunta. Eu também vos farei uma pergunta, se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. E aí Jesus ele mostra toda a sua sabedoria. E assim, algo simples que estava à vista de todo mundo. Ele pergunta: onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens?
Jesus ele pega um fato que estava extremamente fresco na memória, não só dos principais sacerdotes, dos anciãos, mas na mente de todo o povo. Todos tinham presenciado com o ministério de João. E aqui a gente vai fazer uma ressalva. Aparentemente, essa resposta de Jesus ele estava se evadindo de responder. Pelo contrário, ele não estava fugindo de dar a resposta. Ele deu a resposta de um jeito divertido. Vocês vão entender por quê. Ele estava, na realidade, inquirindo os seus inimigos. Ele os estava botando numa situação difícil de responder. Né? Porque ele sabia que esses homens eles não iam ousar negar que João foi enviado. Sua pregação, o seu estilo de vida, reconhecidamente pelo povo e até por eles mesmos, chegavam à conclusão que João era profeta. João Batista fora ensinado por Deus. E aí, Jesus ele pega todo esse conhecimento que já era parte do conhecimento popular dos próprios anciãos e relembra a eles, a essas pessoas que estavam querendo a Jesus, sobre o que João falou a respeito do próprio Cristo. Jesus ele pega uma situação difícil contra ele, onde as pessoas queriam derrubá-lo, queriam intentar acusações contra ele, e fala assim, fazendo João, profeta, enviado por Deus, reconhecido diante de todo o povo, até os próprios sacerdotes e principais entre os fariseus foram a João para serem batizados. Como eles foram? E foram severamente repreendidos por João Batista. E esse mesmo João Batista, que reconhecidamente foi profeta, ele falou acerca de Jesus: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. João Batista ensinou que era esse mesmo Jesus que haveria de batizar com o Espírito Santo. O seu batismo foi ouvir uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, que é encontrado. Havia testemunho suficiente por João e pelo próprio Deus falando no batismo de Jesus que ele era o Filho de Deus. Jesus não tinha necessidade de novamente reafirmar a sua autoridade. Ele só chamou a atenção para os eventos acontecidos em João Batista. Essa resposta do Senhor Jesus, sem dizer abertamente que ele era o próprio Filho de Deus, ele deu um duro e certeiro golpe na consciência das pessoas. Não pela sabedoria de Jesus. Ao aparentemente para nós, numa leitura despreocupada, nós acharmos que a resposta foi fazer, não, ele não quis falar. Sim, ele falou. Nessa pergunta que ele fez, ele obrigatoriamente fez com que eles admitissem a autoridade divina na missão de João Batista. Por conseguinte, eles obrigatoriamente deveriam reconhecer a autoridade divina do próprio Jesus Cristo. Se eles reconhecessem que João era profeta e que o seu ministério veio do céu, eles deveriam obrigatoriamente reconhecer que Jesus era o Cristo, que ele era o Messias. Essa deve ser a nossa oração. Devemos pedir que nós tenhamos a mesma sabedoria que o Senhor Jesus demonstrou. Lá, o apóstolo Pedro, 1 Pedro 3,15, ele diz assim: estamos sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. Nós não temos necessidade de pegar em armas, de pegar em
de espadas para defender a nossa fé, para defender o nosso modo de vida, para defender o modo da nossa igreja cultural. Nós não devemos nos encolher, por outro lado, diante de questionamentos que nos sejam feitos a respeito dos princípios que regem a nossa religião e a nossa fé. Devemos sempre estar prontos para deixar claro a quem quer que seja nossa prática de vida, nossa prática de culto, a qualquer tempo. Só que isso, como mostrado aqui pelo Senhor Jesus, nós devemos fazer de forma sábia, mesmo em defesa de uma boa causa. Nós devemos usar a sabedoria, como diz Salomão, lá em Provérbios 26:4. Não respondas ao insensato, segundo a sua justiça, para que não te faças semelhante a ele. Irmãos, devemos lutar pela nossa fé. Devemos lutar pela nossa igreja. Devemos lutar pelo nosso modo de vida, diferente do mundo, diferente do Babilônia que caminha para a destruição. Mas a exemplo de Cristo, devemos ser sábios, com mansidão e com temor. Após esse episódio, Jesus se nega, aparentemente, a responder, mas já vimos que de forma clara ele acusa a consciência daqueles homens, e aí ele faz uma outra pergunta. O que nos parece? E aí ele mostra uma realidade que nós vamos passar a falar agora. Jesus ele nos dá um grande encorajamento aqui para aqueles que se arrependem. E essa parábola dos 2 filhos foi mais um duro golpe na consciência daqueles homens. E deve servir de ensino para nós. Deve servir de alerta para todos nós que dizemos que somos filhos de Deus. Aqueles que são chamados para o rol de membros da Igreja do Senhor. Os 2 filhos eles receberam a mesma ordem do Pai. E é interessante que o primeiro filho ele aponta para esses mesmos homens que vieram fazer a pergunta a Jesus, querendo que ele desse uma resposta que o incriminasse, digamos assim. Aquele primeiro filho, da mesma forma que os religiosos, os cerimonialistas fariseus, ele fingiu estar disposto a obedecer, mas não foi. Muitas vezes nós temos uma religiosidade que é apenas exterior. Nós temos um ânimo para as coisas de Deus que ela é apenas exterior. Nós mostramos um entusiasmo, mostramos um desprendimento, mas é só por fora. As pessoas que convivem conosco, as pessoas que nos conhecem no nosso dia a dia, veem que nós somos como esse primeiro filho. Sim, Senhor, eu vou. Não te duvido. Mas notou isso, sim. Vamos aí. Pronto para ir. Só que ele não foi. E o outro, o segundo filho, rebelde, aparentemente, para quem visse essa cena, vai mandando o filho ir aqui trabalhar, ele vira as costas, sabe, e fala, não vou. Sai da presença do seu pai e vai para longe. Qualquer um que passasse, olha, para ele, presta para nada. Da mesma forma que os publicanos e herdeiros, ele se recusa abertamente a obedecer. Mas depois se arrepende, de fato. Irmãos, qual dos dois o Senhor Jesus pergunta? Qual dos dois
pois fez a vontade do Pai. E o interessante é que os seus próprios inimigos queriam enlaçá-lo naquela pergunta. Eles foram obrigados a responder o seguinte. Irmão, Jesus estava falando com a elite religiosa da época. Jesus não estava falando com o crente comum. Ele estava falando com aquelas pessoas que eram mestres da lei, que eram doutores da lei, que guardavam as ordenanças, segundo eles achavam, as suas minúcias, que eram os mais rigorosos. E Jesus fala para eles: publicanos e meretrizes os precedem no reino dos céus. Sabe quem a gente pode comparar os publicanos hoje? João Bacari Neto, Fernando Baiano. Né? São pessoas que desviam dinheiro público, desviam dinheiro dos impostos, roubam para seu próprio uso, para uso de outros, são desonestos, são pessoas detestáveis pela sociedade, porque roubam do povo. E as meretrizes, tanto naquela época como agora, são desprezíveis. Jesus está falando que essas pessoas nos precedem no reino dos céus, quando nós nos comportamos como aquele príncipe. Quando nós estamos diante do Senhor, levantando mãos impuras no nosso culto. Quando nós estamos aqui na igreja, vivendo uma religiosidade de domingo, a nossa religiosidade ela não passa das 8 horas da noite de domingo. Nós viramos as costas, descemos essas escadas e vamos para a nossa casa. E nós agimos como esses homens agiam. Publicanos e meretrizes nos precedem quando essas pessoas se arrependem do seu pecado. Aparentemente nós olhamos e vemos: está aí um desgraçado, está aí uma desgraçada, não tem jeito para ele. Da mesma forma que o segundo filho virou as costas do pai e falou: eu não vou. Mas depois, longe da vista de todos, ele se arrepende e obedece. Todo o ministério do Senhor Jesus é marcado por pecadores se arrependendo. E homens que se acham religiosos e bons sendo confrontados, sendo mostrado para eles que estão indo para o inferno por causa da religiosidade. Irmãos, nossa religiosidade não pode se restringir ao mundo. Todas as coisas que nós vivemos, todas as coisas que nós passamos, elas têm que ser motivo para que nós nos aproximemos do Senhor. Para que nós reflitamos no nosso dia a dia que o Senhor cuida de nós. Que nós temos responsabilidades para com o reino de Deus, não só dentro da igreja, mas levar essa mensagem por onde quer que nós vamos. Que esse seja um princípio bem estabelecido no nosso cristianismo. Que o nosso Deus e Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está infinitamente disposto a receber, braços abertos, pecadores, arrependidos e penitentes. Não importa. E aqui Jesus deixa bem claro: eu não consigo pensar em coisa pior para se fazer na vida do que publicanos e meretrizes. Não importa o que um homem tenha feito ou sido no passado. Não importa. Se ele se arrepende e vem a Cristo, as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Da mesma forma, não importa quão elevado e autoconfiante possa ser a nossa religiosidade, se nós não desistirmos realmente dos nossos pecados, a minha religião, a sua religião, não passa de uma abominação aos olhos do Senhor. E ainda estamos debaixo da maldição. Apesar de apresentarmos folhas como aquela figueira que eu peguei, apesar de aos olhos dos homens sermos vistosos,
Apesar de aos olhos dos homens parecermos uma coisa muito boa, Jesus quando chega para olhar, não tem fruto. Jesus quando chega para olhar, não passa de uma capa que nos cobre para a nossa própria constituição. Se até agora alguns de nós tem sido um grande pecador, ainda há fé. Devemos tomar coragem, devemos nos arrepender, confiar em Cristo, e então haverá esperança. Quero ler, a gente falou de arrependimento, quero ler os dois trechos aqui das Escrituras, sobre o que João Calvino fala sobre arrependimento. O arrependimento é uma verdadeira conversão da nossa vida para servir a Deus e para seguir o caminho por Ele indicado. Procede de um legítimo temor de Deus não fingido, que consiste na mortificação de nossa carne e do nosso velho homem e na vivificação do Espírito. Nesse sentido, devem ser tomadas todas as exortações dos profetas e dos apóstolos, pelas quais eles admoestavam os homens do seu tempo, concitando-os ao arrependimento, porque desejavam levá-los ao ponto em que, estando confusos e envergonhados dos seus pecados, e aflitos pelo temor do juízo de Deus, se humilhassem e se prostrassem diante da majestade divina por eles ofendida, e adentrassem o reto caminho. Portanto, quando eles falam em que o pecador deve converter-se e voltar ao Senhor, arrepender-se e comprovar na prática o seu arrependimento, eles sempre tendem para o mesmo fim. O apóstolo Paulo e João Batista disseram que é preciso produzir frutos dignos de arrependimento, entendendo que o pecador arrependido deve levar uma vida que mostre e testifique em todas as suas ações a pretendida mudança. Mais um texto. Agora note-se que o ódio ao pecado é o começo do arrependimento. Dá-nos primeiramente acesso ao conhecimento de Cristo, o qual só é comunicado aos pobres e aflitos pecadores que gemem, labutam, são sobrecarregados e como famintos desfalecem, acabrunhados de dor e de miséria. Assim também, por outro lado, depois de iniciado o arrependimento, precisamos dar-lhe continuidade durante a nossa vida toda e não abandoná-lo até a morte. Se é que desejamos descansar com segurança em Cristo e nele permanecer, porque ele veio chamar os pecadores, mas veio chamá-los ao arrependimento. Ele trouxe bênçãos aos homens que eram indignos, mas para que cada um se converta da sua iniquidade. A Escritura está cheia de sentenças como esta. E quando o Senhor nos oferece a remissão de pecados, costuma exigir reciprocamente que corrijamos a nossa vida, querendo com isto dizer que a sua misericórdia deve ser causa e substância do nosso empenho para corrigir. Irmãos, nós encorajemos outras pessoas a se arrepender. Que nós mantenhamos aberta a porta do arrependimento para que o principal dos pecadores, eu, possa entrar. Eu costumo falar que a Igreja de Cristo, ela não está nesse mundo para fechar as portas do reino dos céus. A nossa teologia, ela não pode ser uma teologia que exclua as pessoas do reino dos céus. Pelo contrário, nós devemos manter essa porta estreita, nós devemos mantê-la aberta. Não olhando o que aparentemente as pessoas estão fazendo agora, mas para o arrependimento. O Senhor Jesus, ele nos dá uma promessa clara lá em 1 João.
confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, que nós sejamos conhecidos e reconhecidos pelas outras pessoas, por aqueles que convivem conosco, como alguém que se arrepende dos seus pecados, como aquele que vive uma constante luta contra o seu pecado, como aquele que, quando é chamado a atenção para algo que não está correto nos seus dias, prontamente pare, discute, e se aquilo que está sendo falado reflete a sabedoria da palavra de Deus, que seja visto em nós a disposição de mudança. Na nossa vida, podemos ter várias características nessa vida. Podemos ser pessoas pontuais na igreja, podemos ser pessoas frequentes na igreja, podemos ser reconhecidos como pessoas que sustentam financeiramente a igreja. Podemos ser reconhecidos de várias formas, mas a principal, devemos ser reconhecidos como aqueles que se arrependem dos seus pecados. Todas as outras são consequência disso. Nós não estamos sendo reconhecidos hoje assim. É tempo de mudar. É tempo de retornarmos ao caminho correto. Vou falar uma coisa para os irmãos. É difícil, não é fácil. Admitir que está errado, pedir perdão. É mais fácil quando é somente entre nós e Deus. Quando diz respeito aos nossos irmãos, é mais difícil. Mas nós somos chamados para isso. Para pedir perdão, para perdoar, para mostrar arrependimento na nossa vida. Irmãos, que o Senhor possa nos abençoar com esse texto, com essa pregação. Que essa preocupação com o arrependimento ela possa ecoar na nossa vida, não só hoje, não só durante essa semana, mas durante toda a nossa vida. Nós possamos manifestamente exibir essa marca importantíssima que vai nos colocar à frente de muitos grandes homens nós achamos que estão por aí, quando vem dos Deus que não. Somos uma pessoa. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela sabedoria que é manifesta na Tua palavra, que, mesmo apesar de fracos e lerdos para compreender, Pai, o Senhor se dignou a deixá-la manifesta para nós. Senhor, pedimos que essa sabedoria esteja sempre diante dos nossos olhos, Pai. Em tudo aquilo que falarmos, em tudo aquilo que fizermos, nos nossos pensamentos, nas nossas intenções, que o Senhor possa estar dia a dia, Pai, transformando o nosso coração, mudando, Senhor, aquilo que achamos de nós mesmos, os conceitos elevados demais que temos sobre nós, que possamos, ó Pai, pela ação do Teu Espírito, ver quem realmente nós somos, ó Pai. E, como foi dito aqui hoje, Pai, possamos, arrependidos, lutar, Senhor, contra os nossos pecados. Possamos, Senhor, nos esforçar até o sangue, se necessário for, Senhor, para abandonarmos o pecado e fazer, Senhor, a Tua vontade, manifestando a nossa obediência diante de todos os homens, Senhor, mas principalmente para a glória do Teu nome. Continua, Senhor, abençoando a nossa igreja. Somos gratos ao Senhor, Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, porque olhamos para trás, Senhor, e vemos o caminho que percorremos até aqui hoje. E podemos com certeza dizer que foi somente pela Tua boa mão que nos acompanhou até aqui. O Senhor se utilizou dos nossos esforços, mas se não fosse a Sua bênção, Pai, nós não estaríamos aqui hoje. Muito obrigado, Senhor, porque temos aqui, Senhor, pessoas esforçadas, pessoas dispostas, Senhor, a viver uma vida de santidade nesse mundo. Queremos pedir, ó Pai, que a Tua bênção continue, Senhor, a nos perseguir nesse ano que está se iniciando, Pai. Quando nós vamos agora parar e fazer um balanço de tudo que fizemos nesse ano, que possamos olhar, Senhor, e reconhecer que somente pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor nos fez chegar até aqui.
Guarda-nos, Senhor, nessa semana. Guarda-nos, Senhor, de pecarmos contra o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos o arrependimento com sinceridade. Queremos pedir, Senhor, pelas famílias da tua igreja, aquelas famílias, Senhor, que estão passando por problemas de dificuldade, que o Senhor possa estar acompanhando, curando, fortalecendo a fé, Senhor, de cada um de nós. Pedimos pelo nosso pastor, Senhor, pela sua saúde, que o Senhor possa estar também, ó Pai, sustentando e restabelecendo completamente. Para a honra e glória de Deus. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares e que o Senhor possa estar dispensando a sua bênção sobre a tua igreja. Não só aqui, Senhor, mas em toda a face da terra, onde é invocado pelo teu Senhor. Para a glória do teu nome, para a honra do Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É em nome dele que nós te agradecemos e pedimos todas as coisas.